Olá, muito boa tarde, graça e paz. Você tem percebido a manifestação ou a evolução do fruto do Espírito na sua vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso, da manifestação do fruto do Espírito, as suas virtudes na nossa vida. E eu quero te convidar a começar lendo Gálatas capítulo 5, verso 22, que fala sobre este fruto, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E no 25 diz: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Amém? Precisamos andar no Espírito e manifestar esse fruto. É o fruto, um fruto como se fosse vários gomos, ou seja, são várias virtudes manifestadas neste fruto. E nós conseguimos evoluir em cada uma dessas características à medida que nós percebemos o agir do Espírito Santo em nós e através de nós. Eu falo bastante sobre isso, sobre manifestarmos algo em nossa vida devido à atuação do Espírito Santo em nós. Isso se deve porque nós temos uma natureza carnal e nós precisamos, dia após dia, subjugá-la se queremos manifestar a essência e as virtudes de Deus nas nossas vidas. Creio que à medida que nós compreendemos da onde viemos, à medida que nós compreendemos em Deus qual o propósito da nossa vida, nós conseguimos lidar mais com esta natureza e com aquilo que manifesta em nossas vidas. Compreendemos que estamos num processo, mas que precisamos evoluir nele e que Deus tem tratado das nossas vidas. Conseguimos compreender que coisas que acontecem no nosso dia a dia, eles acontecem para nos fazer amadurecer. E quando nós compreendemos que nós estamos nesse processo de amadurecimento, então nós aprendemos a lidar melhor com as nossas emoções, saber que estamos sendo, sim, aperfeiçoados. E se estamos sendo aperfeiçoados, precisamos evoluir no trato de cada um desses itens. E é sobre esses itens, sobre essas virtudes que eu gostaria de falar um pouquinho, um a um. Então, nós, sabendo disso, dessa natureza, sabendo que estamos aqui por um propósito e que estamos evoluindo nele, nós buscamos esse crescimento, buscamos essa maturação no lugar certo, que é a fonte. E quem é a fonte? Quem nos criou e quem nos colocou neste mundo por um propósito? Foi o Senhor. Então sabemos que precisamos evoluir e crescer neste propósito. E essa fonte que nos alimenta, esta fonte que nos faz crescer, é ela que nos ajuda nessa maturidade. Então, é o Espírito Santo em nós e agindo através de nós é que faz com que esse fruto ele seja manifesto. E é sobre esse fruto que eu vou falar um pouquinho desses itens. Então, este fruto, essas 9 virtudes, nós podemos classificar elas em 3 áreas. E a primeira, ela está ligada ao nosso relacionamento com Deus. E ali nós temos o amor, tanto fala do nosso relacionamento com Deus, quanto o nosso relacionamento com o próximo. A alegria, que é aquilo que não é vinculado a conquistas terrenas, ou seja, não é algo passageiro, mas é um gozo em Deus, uma alegria em Deus, que tem Ele como fundamento. Isso faz-nos compreender que, independente da situação que nós estamos vivendo à nossa volta, nós manifestamos uma alegria de espírito porque temos Deus como base, ou seja, não são as coisas passageiras que geram alegria em nós, mas há uma satisfação em Deus. Paz se refere, então, à paz de Deus, né? E não está ligada à ausência de problemas, mas termos a consciência de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso nós temos à medida que nós nos relacionamos mais com Deus. Tem a ver
com o nosso relacionamento com Deus. Então, à medida que nós nos relacionamos com Ele, nós conseguimos manifestar esses 3 itens: o amor, a alegria e a paz, que não é a ausência de problemas, não é a ausência, às vezes, de conflitos externos, mas isso está ligado à medida que eu descanso em Deus, que eu sei quem é o meu Deus, quem está à frente da minha vida, quem está conduzindo a minha vida. Então, ele tem uma base fundamentada em Deus para que eu manifeste essas virtudes. Quem vive, então, na esfera do amor, ele experimenta da alegria e a paz, que é uma suficiência interior, não afetada por circunstâncias externas. Então, eu não fico abalado porque eu sei quem é o meu Deus, quem me sustenta e quem conduz a minha vida. E o segundo, virtudes relacionadas com o próximo, aquilo que eu manifesto juntamente com outras pessoas. Longanimidade, paciência com aqueles que me irritam e perseguem. Longo ânimo, aquela pessoa que ela pode talvez se vingar por algo que fizeram para ela, mas ela não faz. Então, isso é uma longanimidade. Percebermos que precisamos manifestar, né, o amor, a paciência, enfim, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos irritam. Isso é uma manifestação, é uma virtude que é manifesta no fruto do Espírito. Então você percebe que são coisas que realmente precisam ser tratadas, precisam ser manifestas pelo Espírito, porque grande parte de nós, se dependermos da nossa natureza humana, nós não somos capazes de manifestar tais virtudes. A benignidade é uma pessoa gentil e bondosa com os outros. Bondade é o amor em ação. Essas não são ações que nós conseguimos pela nossa força, por nossa natureza, mas realmente é uma obra do Espírito Santo que ele pode realizar em nossas vidas. Ele pode nos ajudar com relação aos nossos sentimentos, com relação àquilo que expressamos, tanto conosco quanto com relação a outras pessoas. E o terceiro são virtudes ligadas ao relacionamento diretamente conosco, ou seja, a nossa natureza. Fidelidade, uma pessoa digna de confiança, de fé, de lealdade. Mansidão, pessoa dócil, o poder sobre controle. Domínio próprio, autocontrole, domínio dos próprios desejos. Então, a mansidão, ela não tem a ver com fraqueza, porque Jesus mesmo disse: eu sou manso e humilde de coração. Então a natureza, ela pode até, né, a nossa natureza, ela pode até simular algum fruto, mas ela não é capaz de produzir esses frutos. Então quando o Espírito Santo produz esses frutos em nós, esse fruto, né, que são com as virtudes, o nome do Senhor, ele é glorificado nas nossas vidas. E o trabalho do Espírito Santo, ele realmente é nos deixar mais parecidos com Cristo. Por isso esse trabalhar em nós, né? E esse fruto, ele é produzido em nós, não apenas para que ele seja exposto, mas para que, né, outras pessoas sejam alimentadas por ele, ou seja, nós precisamos externar isso para outra pessoa. Muitos são tratados nessas áreas, né? E Deus realmente é glorificado porque o trabalhar de Deus é tão grande naquela vida que as pessoas à volta, elas conseguem perceber, poxa, aquela pessoa era tão respondona e agora ela tem um equilíbrio, ela tem uma mansidão ao responder, ela consegue controlar aquilo que antes ela era tão explosiva, mas agora ela tem um domínio próprio, ela consegue, né, muitas vezes no confronto ela consegue se calar, ela consegue manter, né, a sua boquinha fechada, consegue responder com mais mansidão e sabedoria. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Isso é Deus agindo no interior das nossas vidas, e então exteriormente ele é manifesto.
Por isso que os nossos sentimentos, eles precisam sim ser controlados pelo Espírito Santo. E esse fruto, ele é manifesto e ele não é algo difícil de manifestar, né? Você não vê uma laranjeira se esforçando para dar uma laranja. Por quê? Porque é da natureza dela manifestar este fruto. É da natureza dela as pessoas verem este fruto. Então, todo filho de Deus, todo aquele que é tratado pelo Espírito, ele manifesta esse fruto, ele precisa crescer nisso, né? Sempre temos áreas, assim, que precisamos nos aperfeiçoar, mas precisamos compreender que estamos sempre evoluindo e precisamos evoluir, precisamos manifestar esta evolução nos nossos sentimentos, na nossa vida e tudo colocar diante do Senhor. E quando nós sabemos que nós estamos num processo, estamos sendo amadurecidos e aperfeiçoados para o nosso propósito, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, então nós compreendemos melhor isso e aceitamos esse processo de tratar nas nossas vidas. Então, quando vem um confronto, você pensa, não, eu estou sendo aperfeiçoado e eu preciso manifestar aquilo que Deus está tratando em mim. Então, ali há uma evolução, né, da parte de Deus nas nossas vidas e nós conseguimos manifestar isso. Amém, queridos? Então, submeta-se ao Espírito Santo, submeta os seus sentimentos ao Senhor, compreenda que você está num processo de amadurecimento. O Senhor quer tratar muitas vezes a área que nós temos mais dificuldade, é onde mais somos tratados e muitas vezes confrontados justamente para que nós venhamos a crescer nesta área. Amém, queridos? Eu gostaria de orar por você antes de finalizar esse vídeo. Senhor, eu coloco a vida, Pai, de cada irmão, Senhor, na Tua presença, Pai. Certos, Pai, que o Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai, que todo aquele que tem enfrentado, Senhor, lutas nos seus sentimentos, Pai, que o Senhor possa estar tratando, que o Senhor possa estar ajudando, removendo, Pai, tudo aquilo que os impede, Pai, de crescer nesta área. Senhor, que Tu venha, Senhor, ajudando-nos, Pai, a manifestar aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos encha da Tua presença, Pai. E aquilo, Pai, que é a essência Tua, manifeste em nós e através de nós. E alimente pessoas, Senhor, que sejamos brandos ao responder, que possamos manifestar mais do amor do Senhor pelas vidas, Senhor. Que a alegria e a paz, Pai, aquela que excede todo entendimento, Senhor, ela guarde o nosso coração e a nossa mente, Pai, e possamos descansar no Senhor, Pai, todo aquele que está angustiado, Senhor, que o Senhor venha com a Tua paz, enchendo, Pai, de dentro para fora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, enchendo da Tua presença, do gozo do Teu Espírito, Senhor, que possamos, Senhor, crescer e amadurecer em Ti, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, entrar em cada lar, em cada casa, Pai, trazendo esta paz e essa alegria, Senhor, que independe de circunstâncias externas, Pai, mas é uma alegria que vem do Teu Espírito. Senhor, tira, Senhor, toda angústia, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que tem, Senhor, batalhado contra a alma e a vida dos Teus filhos, Pai. Eu repreendo agora toda ação maligna, tudo aquilo que tem confrontado, Senhor, com as emoções, Pai, com a vida, Senhor, dos Teus filhos, que caia por terra agora, toda ação maligna. E eu profetizo, Pai, sobre esta casa, sobre este lar, sobre esse trabalho, Pai, a unção e a presença do Senhor, ó Pai, transformando e agindo neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Se esse vídeo te abençoou, curta e compartilhe, em nome de Jesus.